professora Priscila Brandão e estou aqui hoje para apresentar para vocês a aula aqui de conhecimentos gerais do município de São Gonçalo. Como vocês já observaram, está ficando cada vez mais comum, né, as bancas cobrarem a história do município. E eu quero que vocês vejam isso como uma oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque a concorrência não estuda, né, gente, conhecimentos gerais, não estuda essas matérias. Então é uma maneira de você estar eliminando a concorrência, né, gente, e garantindo a vaga de vocês, que é o que a gente quer. Não é isso mesmo? Então vamos lá, curso seja... Comprem todo o pacote aí das aulas, assistam de novo, façam anotações, que a gente quer garantir o sucesso de vocês. Vamos começar a aula? Eu coloquei aqui para vocês, Priscila Brandão. Vamos iniciar. Para apresentar aqui o município para vocês, o município de São Gonçalo, como vocês estão vendo, Por que ele cresceu tanto, gente? A gente vai ver aí durante as aulas que tem quase 1 milhão de pessoas, quase 1 milhão de habitantes, né? Lá em São Gonçalo hoje. É um município muito grande mesmo. Teve uma evolução muito grande industrial, que a gente também vai ver isso, tá? E por que cresceu tanto? O que explica esse crescimento tão acelerado nessa região? Foi isso aqui, olha, gente, tem investido em mudança socioeconômica da região, olha. E por isso que hoje é um dos principais municípios ali daquela região. Também, né, é um ponto estratégico, né, como a gente também vai ver aqui no mapa, até um ponto... por quê? Porque é um ponto de passagem, né, o pessoal que vai para a região dos lagos, né, tudo passam por ali. Então, assim, por ser um lugar estratégico também, o comércio, né, o comércio local, as indústrias acabaram crescendo muito nessa região. E tá aqui, olha, a área total é de 248,4 km². Como eu falei pra vocês, olha, tem quase 1 milhão de habitantes, gente. 999.728 mil habitantes. São Gonçalo fica no lado oriental da Baía de Guanabara, né, chamado também de Leste Guanabarino, e é atravessado por 3 grandes vias de acesso. A RJ 106, RJ 104 e BR 101. Ou seja, ele realmente é um ponto de estratégica, né? Ele fica ali, ele é muito bem localizado, é um município muito bem localizado, é um município onde as pessoas passam muito por ali. Então, assim, a movimentação lá é muito grande. Então, essa parte comercial não poderia ser diferente, né, gente? Por isso que cresceu muito lá, desenvolveu muito o município assim, ó, rapidinho. Vamos continuar? Essa parte aqui, eu gosto de sempre comentar com vocês, porque eu vi caindo em algumas provas de concurso, né? Então eu sempre gosto de mostrar essa parte da limitação, né, do município. Então, olha, ao norte, Itaboraí, né? Itaboraí fica aqui, ó. São Gonçalo aqui. Itaboraí. Ao sul, Maricá e Niterói, né? Niterói fica, né? Maricá e Niterói. Para vocês verem como é que fica mais ou menos a localização desses municípios, né? No caso, tem esses 3 municípios limítrofes lá em São Gonçalo, tá? Que é Itaboraí, Maricá e Niterói. Então, se perguntarem quais são os municípios limítrofes de São Gonçalo, vocês já sabem. Itaboraí, Maricá e Niterói, ok? 3 municípios limítrofes. É bem facinho de gravar, né, gente? Só 3, né? Então, vamos lá. Quais são os municípios limítrofes de São Gonçalo? Mais uma vez, para a gente não esquecer. Maricá, Niterói e Itaboraí, ok? Beleza? Foi? O clima de lá é um clima ameno, né? Segundo o que está dizendo aqui, é ameno. Eu não acho que 33 graus, né, em média lá, seja tão ameno assim, né? Lá o clima é quente, quente pra caramba. Lembra muito a Baixada Fluminense, né, gente? Mas aqui tá dizendo que é ameno, mas 33 graus eu acho que já é bem calor, né? A mínima 12 graus, 12 graus, nossa, deve ser uma raridade, né? Eu conheço São Gonçalo, né? Inclusive eu já conheço várias pessoas que moram lá e eu sei que isso daqui é, nossa, bem raro 12 graus lá em São Gonçalo. Seu ponto culminante é o Alto do Gaia, tem 500 metros, tá, gente? Fica na Serra de Itaitindiba. A Pedra da Guaia fica numa latitude de 22 graus, né, e longitude de 42 graus.
A cidade de São Gonçalo é dividida por 5 distritos, tá, gente? Não é tão difícil assim de gravar. Vamos falar sobre cada um deles e depois a gente dá uma revisão, ok? Vamos começar. Vamos pular lá pro distrito. Primeiro distrito, distrito de São Gonçalo, né, gente? São Gonçalo é a sede, né? Não é difícil de gravar, tá vendo? São Gonçalo, ó, distrito sede, tá? Ele delimita-se pelos rios Imboaçu e Alcântara. Este distrito deu origem a 2 outros, né? Que a gente também vai ver sobre eles. É o Neves e o Manjolos. Enquanto sede do município, foi denominado como Vila durante muitos anos, até 28 de janeiro de 1944. Passou a primeiro distrito pelo decreto da Lei Estadual 1063. Ou seja, foi aí, São Gonçalo, né, foi considerado vila por bastante tempo, tá? Esse distrito, tá, gente? Os distritos de São Gonçalo. E aí, né, em 1944, conseguiu aí a carta de alforria, conseguiu virar um distrito, né, que é o principal, é a sede, tá? E através dele, como eu já falei pra vocês, né, foi criado outros 2 distritos, que é Neves e Monjolos. Claro que tem mais que a gente vai ver, tá, gente? Vamos continuar aqui. Segundo distrito, Ipiíba. Ipiíba significa em tupi planta de aipim, marcado pela atividade agrícola tradicional, tá, gente? Ipiíba lembra de aipim, ó. Então, aipim lembra o quê? Agrícola, né, gente? Setor agrícola, só casar um aí no outro. Tem a origem da freguesia da Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro. Foi criado em 1844 e incorporado a São Gonçalo em 22 de setembro de 1890. A gente até vai ver essa data aqui, ó, gravem ela, essa data. No ano de 1911, a freguesia passou a ser chamada de Cordeiro apenas, e de Cordeiros a partir de março de 1938. Em dezembro do mesmo ano, teve um decreto, né, da Lei Estadual de 641 que altera o nome para José Mariano Porfim. Porfim, através do decreto dessa lei, né, assume o nome de Ipiíba e torna-se o segundo distrito. Ok, gente? Então, assim, Ipiíba já teve outros nomes, tá? Mas, assim, ficou muito característico, né? Por causa da plantação de aipim que tem naquela região, né? Então, a gente pode ver aqui, olha, que é um distrito que tem muita essa questão agrícola, tá, gente? Cresceu muito pela questão agrícola, ok? Beleza? Vamos continuar. Manjolos, né? Que nós já citamos lá, né? Manjolos remete à árvore, né, gente? Que há em abundância no local, manjolo. O distrito foi criado pela Lei Estadual de 641 em 1938 também, né, assim como o Ipiíba, e foi desmembrado do distrito de São Gonçalo, né, como eu falei pra vocês, né? São Gonçalo deu origem a mais 2 distritos. Quais foram? Manjolo e Neves, isso aí. E aí, né, gente, o bairro é um bairro Jardim, né, Jardim Catarina, tá? Fica nesse bairro, Jardim Catarina. E atualmente o maior loteamento da América Latina. Gente, fica neste bairro aqui, ó, o bairro Jardim Catarina, que faz parte desse distrito. Ele tem o maior loteamento da América Latina. Vocês têm noção disso, gente? É muito grande. Como a gente viu aqui, a população de São Gonçalo, ela já é muito grande, né? E aí, claro, né, tinha que ter um bairro com maior loteamento, né, gente? Pra deixar isso aí, né, pra confirmar isso, né? E acontece aqui no distrito de Manjolos, ok? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Já fico até com um paninho já na mão, ó, pra apagar. O distrito Neves, né? Só relembrando de novo, gente, vocês vão ficar com isso tanto na cabeça de vocês, vocês vão acertar na prova isso por osmose daqui a pouco, né? Então, o primeiro distrito, São Gonçalo. São Gonçalo deu origem a mais 2 distritos. Quais foram? Neves e Manjolos, ok? Então, nós já falamos de São Gonçalo, Ipiíba, Manjolo, Neves, né? Vamos continuar. Este importante distrito forma o corredor, né, viário que liga os acessos às cidades de Niterói e Rio de Janeiro a São Gonçalo. Foi criado através do decreto 1679 em 1920, tá, gente? Após o Vou voltar. Gaguejei muito. Corta aí. E o quarto
distrito Neves, né, gente? Como eu falei pra vocês e volto a repetir, vocês vão acertar isso na prova por osmose, gente. O primeiro distrito foi o distrito de São Gonçalo, que é a sede, né? Ele deu origem a mais 2 distritos, que foi Neves e Monjolos, ok? Então até agora nós vimos quais distritos? São Gonçalo, Ipiíba, Manjolo e Neves, que é esse aqui que a gente vai falar sobre ele, tá? Então vamos lá. Este importante distrito forma o corredor viário, tá? Que liga acessos às cidades de Niterói, Rio de Janeiro a São Gonçalo. Foi criado através, né, do decreto 1679, em 1920, tá, gente? E quando ele foi desmembrado de São Gonçalo, ele foi em 1944, tá? E sua história ela é marcada por quê, gente? Neves é marcado pela movimentação econômica, ok? É um importante centro comercial de São Gonçalo, tudo bem? Em seu porto era recebida a produção agrícola do município, ou seja, nós já sabemos que o distrito de Neves tem o porto, né, que faz esse distrito ser muito movimentado, ok? E em seguida era transportada para o Rio de Janeiro. Inicialmente o transporte era feito por terra em burros de carga, gente. E aí, né, burros de cargas e cargueiros, né, também, né, de bois, cargueiros de bois. Deixa eu circular aqui tudo. E por mar também, em pequenos barcos. Porém, na metade do século XX, com a introdução do bondinho, Neves intensifica ainda mais suas atividades comerciais e industriais, impulsionando assim sua expansão. Então a gente já dá para perceber aqui que o distrito cresceu por essa questão aí de facilitação de vias, né? Sempre teve essa troca, tá vendo? Sempre ficou exportando as mercadorias, olha, primeiro por burros de cargas, cargueiros de boi, né? Primeiro aquela coisa bem rudimentar, né? Bem antiga, e depois foi só se desenvolvendo, olha, por pequenos barcos, começou a ficar mais rápido, né? E conseguindo levar uma carga maior, né? E aí depois, olha, o bondinho. Gente, bondinho é muito rápido, né? Então, assim, isso aí intensificou, né, gente? Intensificou aqui as atividades comerciais e industriais aí da região. Por isso que Neves virou um distrito, virou uma parte, assim, muito importante do município de São Gonçalo, ok? Isso aí, essa questão aí do transporte que fez desenvolver tanto assim esse distrito, beleza? Vamos continuar para o último distrito de São Gonçalo. Que distrito é esse? E o quinto distrito, né, gente? Não podíamos deixar de falar dele, né? O quinto e não menos importante município de Sete Pontes. Vamos falar um pouquinho desse município de Sete Pontes? Por que tem esse nome, gente? Olha só, durante a Guerra Brasil-Paraguai, um engenheiro francês ficou responsável por construir no local uma ponte, né? E ao falar dessa ponte, ele falava em francês, né? Aqui como é que ele falava? Sete Pontes. Sete Pontes. Sabe como é que é o sotaque de francês? É até bonitinho, né? E aí, isso significava esta ponte. Sete Pontes significava esta ponte. Só que aí vocês sabem como é que é o brasileiro, né, gente? O brasileiro via o cara falando e aí achava bonitinho e tal, e aí ele usou exatamente como o francês falava, né? Ele colocou o nome de Sete Pontes, não esta ponte, né? O brasileiro entendeu lá que era Sete Pontes, ficou Sete Ponte horas, né? Então, a população incorporou, né, esse modo de falar, ficou Sete Pontes, tá? O local, como eu falei pra vocês, e volto a dizer, é o quinto distrito, ok? Pela Lei 1063 de janeiro de 1944. E assim como o distrito de Neves, ele compõe também o corredor viário, ok? Que liga Rio de Janeiro e a Niterói. Vale destacar que essa ponte foi construída, né, Ponte Paraguai, foi a primeira do concreto armado na América Latina. Ou seja, tá vendo como São Gonçalo tem um monte de primeiro, né? Primeiro isso, primeiro aquilo. A gente vai ver outras coisas também que começou lá em São Gonçalo. Então, olha, essa ponte Paraguai, né, que foi pra guerra, né, Brasil-Paraguai, ele construiu, esse engenheiro francês, foi a primeira ponte de concreto, gente. Foi a primeira ponte. Então, é claro, né, o distrito tinha que ter um nome, alguma coisa a ver com ponte, né? Foi a primeira, gente, imagina, né? Imagina a moral do cara aí, né? Então, como ele falava Sete Pontes, acabou ficando o nome Sete Pontes, que é a forma que a gente que a gente falava, né? Ai, não ficou legal não. Vou falar de novo sobre esse distrito. Ai, meu Deus, hoje eu tô aérea. Corta lá, Jorge. Vamos falar de novo sobre esse distrito, vai ficar legal. E aí, pessoal, quinto distrito, Sete Pontes.
durante... por que Sete Pontes, né? A gente fica olhando assim, gente, o nome do distrito é Sete Pontes? Tem 7 pontes nesse município? Não tem 7 pontes nesse município, gente, mas eu vou explicar por que o nome é Sete Pontes. Sete Pontes. O nome desse município, esse município recebeu este nome, né? Por quê? Porque tinha um francês, né? Tá aqui o nome dele, ó. Não tá. Me lasquei. Vamos falar de novo. Nossa. Falha nossa, corta. Alô, corta. Vamos lá de novo. 1, 2, 3 e foi. E o quinto distrito, e não menos importante, Sete Pontes. Aí a gente fica pensando assim, 7 pontes, tá legal. O distrito, então, ele deve ter 7 pontes. Mas não é bem assim, não. A gente vai entender a história, por que esse distrito, né, foi chamado de Sete Pontes. Simples assim, um francês engenheiro construiu essa ponte, tá, gente? Durante a Guerra Brasil-Paraguai, né? E o francês chamava essa ponte, né, de Sete Pontes. O que significa Sete Pontes? Esta ponte, né? Significa esta ponte. Porém, o brasileiro, né, entendia ele falando Sete Pontes, né? Então, por isso, né, o nome ficou sendo chamado Sete Ponte, ok? Sete Pontes, né? Porque era a forma que a gente entendia o francês falando. Então, a gente achava que ele realmente queria dizer que era Sete Pontes, ok? Por isso que ficou sendo chamado Sete Pontes, beleza? E só mais uma coisinha, essa ponte foi a primeira, tá até aqui, ó, a primeira de concreto armado na América Latina. A gente vai ver que São Gonçalo teve primeira vez um monte de coisa, né? Então a ponte também, por isso que ela ficou bem famosa também, né? Foi a primeira de concreto que teve aqui no Brasil. Foi lá em São Gonçalo, ok? Do Brasil não, peraí. Da América Latina, gente. Olha a importância dessa ponte, né? Então é claro que o distrito tinha que ter esse nome, né, gente? Sete Pontes, ok? Vamos continuar. Principais atrações turísticas. Para quem gosta de passear, né? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre as atrações turísticas do município de São Gonçalo. Como a gente já viu, a população é grande pra caramba. Outra coisa também, município de passagem, nós vimos isso, né? Passa por 3 BRs, né? Como a gente já falou. Tem 5 distritos, gente. Quais são os 5 distritos? Vamos falar deles de novo rapidinho, só pra gente gravar. São Gonçalo, Ipiíba, Neves, Manjolos e Sete Pontes, né? Aquela que foi construída lá pelo francês. Beleza? Agora vamos falar sobre os pontos turísticos, para quem gosta de passear, vocês vão ser classificados aí no concurso e vão saber exatamente onde vocês vão passear aí para conhecer, levar a família para fazer um tour lá em São Gonçalo. Vamos lá? Fazenda Itaitinba, construída em 1687, há bastante tempo, né, gente? Tá aí a figura da fazenda. Bom, originou-se na Sesmaria, né, doada pelo padre jesuíta. Como a gente sabe, né, a gente teve muita essa presença dos jesuítas, né, neste período aqui de 1500, 1600, né, 1500 e, a partir de 1530 já começou a chegar, né. E aí, ó, 1687, a gente tinha essa presença muito forte dos jesuítas, né, então a gente sempre fala muito neles, né, gente, em praticamente todos os municípios aqui do Rio de Janeiro. Então vamos prosseguir. No terreno, gente, encontra-se a capela de São José, tá? Construída por escravos, né, gente? Nesse período, né, botavam os escravos para trabalhar, né, gente, no século XVII. E reconhecida pelo Vaticano em 1780. Tanto a casa-sede, datada no final do século XVII, quanto a capela também, tá? Passaram por diversas reformas de conservação. Então, a gente já sabe que tanto a casa quanto a capela, né, existem ainda hoje, passaram por reformas, e então a gente sabe também que já é um passeio histórico, né, que a gente pode fazer aí na cidade. Beleza? Continuando. A família pertence à família de Maria Cecília dos Santos de Magalhães, ou seja, família Magalhães, né? Desde a década de 60, tá? O pai dela que comprou. E fazendo escavações ali nesse local, foram descobertas, ó, encontradas, na verdade, né? Máquinas do antigo engenho de farinha que havia nesse local, onde eles faziam, na varanda da casa, né? O forno da farinha e o local onde se amassava a mandioca também ficam expostos na fazenda, tá? Ou seja, o pessoal que passeia lá vê essas máquinas, né, antigas.
E significa o lugar de pedras brancas também, tinha muitas pedras clarinhas lá, ok? Ou seja, essa fazenda era uma fazenda, ó, de engenho de farinha, ok? Por isso que ela cresceu tanto, desenvolveu tanto, a gente já vê que era de uma família rica, né, família Magalhães, tá? E tem a capela que foi reconstruída, ou seja, é um lugar realmente histórico pra gente estar passeando. Quem gosta aí de passear em locais históricos, ó, já estão convidados. Beleza? O local também é cenário de lendas. Um local desse antigo, né, gente? Engenho da farinha, teve escravos. Sempre rola essas coisas aí de lendas, né? Vamos falar um pouquinho da lenda desse local? Eles falam que quando a serra encontra-se coberta de nuvens e vai chover, dá pra ver o véu, ó, da Dona Laura. Ai, meu Deus, que medo. Para visitar o local é preciso fazer agendamentos, tá, gente? Pelo telefone. E aí você faz o agendamento, vocês aí que vão fazer aí o concurso para professor, já pode levar os alunos lá para passear, porque muitas vezes eu acho isso engraçado, né? Muitas vezes a gente é do município, mora lá durante anos e não sabe nada sobre ele. Tem gente que com certeza vocês vão ver alunos de vocês que nunca nem ouviram falar dessa fazenda, né? Então é legal aí estar agendando, fazer um passeio histórico aí pela cidade, né? Bem bacana.